Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és Deus, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Então diga, igreja, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Você veio aqui adorar o Senhor? Amém. Darei a ti pelos benefícios feitos a mim. Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não, não há, não, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais. Sem limite.
tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há, não. Não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mas que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Sem limites, sem limites, me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mas que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha. Só a igreja cantando, sem limites, sem limites, me entregarei, adorarei. Ele é maravilhoso. Mas que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Todos juntos, sem limites, me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mas que palavras te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Recebe, Senhor, aplauda Jesus. A ti nos rendemos com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão. Reconhecemos que somos frágeis, é pequeno o nosso entender, limitada a nossa visão, mas tu és justo, eterno, imutável. Tua promessa é firme, inquebrável. Tu és supremo, fiel, verdadeiro, infinito, Abba Pai, companheiro. Tu és o Deus que dá sentido à vida e plenifica a alma falida. A
de ti, ó Senhor. Dependemos de ti, ó Senhor. Dependemos de ti, ó Senhor. Aplauda esse Deus de quem você depende. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e receba Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre e me satisfaz. Eu sou dele, a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Daniel capítulo 3, o texto é do verso 4 ao verso 28, um texto um pouquinho mais longo do que eu costumo ler, mas importante e necessário para que todos possam entender claramente essa história aqui de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. O texto também será projetado aqui, facilitando se você não tem a sua Bíblia. Mas se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia nesse texto, para que você tenha familiaridade com a palavra de Deus.
Você que está pela internet também participando, abra sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia no seu tablet, no seu celular, para a leitura. Tá bom? Daniel capítulo 3, a partir do verso 4 até o verso 28. O caminho da vitória. Diz assim a palavra do Senhor. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, a homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta doce e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses foram jogados, amarrados, dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4 se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio de cabelo tinha chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus
que não fosse o seu próprio Deus. Amém? Louvado seja Deus pela vida e por essa história, aquilo que aconteceu. Como eu disse, eu quero falar sobre o caminho da vitória. Eu quero falar sobre esse assunto porque a vida, na verdade, é um grande cenário de desafios. Viver nesse tempo é enfrentar desafios diários. E muitas vezes, nesses enfrentamentos, as circunstâncias são contrárias a nós. O poeta Gonçalves Dias, ele diz uma frase muito interessante a respeito dessa luta que nós vivemos. Ele diz assim: a vida é luta renhida, que aos fracos abate e aos fortes só exalta. Renhida, para quem não conhece essa linguagem lá do Rio Grande do Sul, significa intenso. E o desejo do ser humano nessa luta intensa, nessa luta renhida, é ter vitória. Em tudo que nós fazemos, nós queremos ter vitórias. Nós queremos que o nosso time, o time que nós torcemos, tenha vitória. Nós participamos de alguma competição, nós queremos ganhar aquela competição, nós queremos ter vitória. E agora, quando nós olhamos a história desses 3 moços aqui, quando nós olhamos para esse texto, nós temos a tendência de olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego e dizer assim: puxa vida, eu queria ter essa experiência. Como seria bom experimentar tudo isso, como seria bom passar pelo fogo e não se queimar, como seria bom passear na companhia de anjos. É que nós geralmente olhamos o fim e queremos aquele resultado, aquele fim. Mas toda vitória, presta atenção nisso, toda vitória tem um começo e um meio. E nesse começo e nesse meio tem algumas ações, ou precisa algumas ações, algumas atitudes. Portanto, antes de olhar para o fim, nós temos que olhar e analisar as atitudes que esses moços tiveram para, no fim, alcançar essa vitória. Há um filme muito antigo, eu já até citei esse filme aqui, bem antigo mesmo, chamado Clube do Imperador. Se você tiver oportunidade, veja esse filme. Esse filme acontece numa escola, uma escola de jovens. E o tema dessa escola é o tema, a história que gira em torno desse tema da escola, o tema é Finis Originis Benedictus, que significa o fim depende do começo. E é exatamente dessa forma que acontece também na vida desses moços aqui. Portanto, meus irmãos, é muito bom ter a vitória. Mas para tê-las é necessário passar ou ter algumas atitudes. É preciso trilhar um caminho que leva à vitória. Não alcança a vitória aleatoriamente, sem atitude, sem uma caminhada. E nós queremos então olhar a história desses moços aqui e analisar as atitudes que eles tiveram, que os conduziram à vitória, porque eles foram vitoriosos, e aplicar essas mesmas atitudes à minha e à sua vida. Então, por que esses moços tiveram vitória? E que atitudes nós precisamos ter para também alcançar essas vitórias? Em primeiro lugar aqui, eles foram vitoriosos, porque eles foram fiéis ao compromisso que eles haviam feito com Deus. Fidelidade ao compromisso, ao pacto feito com Deus. Olha só, presta atenção nos versos 10 a 12, diz assim: tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. A maior tolice que nós podemos cometer na nossa vida é abandonar o pacto, é abandonar o compromisso. Você vê a história desses moços aqui, desde o capítulo 1, nós vemos aí a atitude que esses moços tiveram. Eles chegam a uma terra estranha, eles são confrontados a comer uma comida sacrificada aos deuses. Mas esses moços tinham um pacto, eles tinham um compromisso com Deus. E o pacto deles era: nós não vamos adorar a outro Deus. Nós não vamos nos contaminar. Nós queremos continuar sendo fiéis ao Senhor. Você lembra da história, talvez, que o rei ali mandou separar alguns jovens hebreus para fazer parte do staff ali da Babilônia, do reinado da Babilônia. E entre eles estava Daniel, que depois foi mudado o nome para Belsassar. Ananias, que mudou o nome para Sadraque. Misael, que mudou o nome para Mesaque. E Azarias, que mudou o nome para Abednego. Mas no capítulo 1, fala uma coisa interessante a respeito desses homens, desses moços.
Diz assim, Daniel ele decidiu, ele tomou uma atitude, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Aqui está o segredo. Ele tomou uma decisão, ele teve uma atitude, ele resolveu firmemente. Ele poderia correr risco de morte ali, mas ele tomou essa decisão. E durante 10 dias ele disse assim, olha, nos dê apenas legumes e água. E Deus então visitou com a sua graça e com o seu poder esses moços. E no final, a aparência desses 4 moços era muito melhor que as dos demais. No capítulo 1, no verso 17, diz assim, Deus deu a esses 4 jovens o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. A Bíblia diz aqui que eles foram 10 vezes mais sábios que os demais. Sabe o que é isso? 10 vezes mais sábios que os demais jovens que estavam ali, separados também. Então você quer ser vitorioso? Vai ter que pagar o preço da fidelidade. Vai ter que pagar o preço da fidelidade, do compromisso, do pacto que você fez com o Senhor. Ali a trombeta tocou. E todos então caem de joelhos para adorar ali a imagem de Nabucodonosor. Mas alguns judeus não caem de joelhos, ficam em pé. Imagina, meus irmãos, no meio daquela multidão, todo mundo se ajoelhando, mas aqueles 4 jovens, e ali os 3 jovens também, Sadraque, Mesaque e Abednego, em pé, eles faziam parte do palanque oficial daquela festa, eles faziam parte ali do staff de Nabucodonosor. Isso era assinar a própria sentença de morte. Mas mesmo correndo esse risco de morte, eles manteram a fidelidade a Deus. Eles sabiam que poderiam ser mortos, tinha um decreto. E o decreto era, vocês que não se ajoelharem vão ser lançados na fornalha. Eles sabiam disso, mas eles mantiveram a fidelidade a Deus. E aí nós aprendemos uma lição preciosa, e presta atenção nessa lição. Deus pode até nos livrar da fornalha, mas Ele não nos libera do compromisso com Ele. E ali estavam todos diante da estátua de Nabucodonosor. E ali, diante dessa estátua, eles continuam assumindo o compromisso de fidelidade a Deus. Sabe, meus irmãos, o que faz diferença nessa terra? É quando pessoas, como esses moços aqui, assumem esse tipo de compromisso. É quando a trombeta toca na sua vida, e ela vai tocar. E nesses momentos você continua afirmando, olha, eu vou manter o meu compromisso com Deus, custe o que custar. Quando nós começamos, meus irmãos, a viver esse tipo de compromisso, Deus então começa a manifestar na nossa vida a sua graça e o seu poder. E a vitória virá em nome de Jesus, pode até demorar, mas a vitória virá em nome de Jesus, porque nós estamos mantendo um compromisso com Ele. Você vê uma história assim em Apocalipse. Apocalipse ali Jesus escreve as igrejas ali da Ásia Menor, e ele escreve uma carta à igreja Esmirna, só para você ter uma ideia, foi a igreja mais perseguida naquele período. Onde houveram ali martírios, Policarpo, que foi o pastor de Esmirna, foi martirizado. Mas ele manteve o seu compromisso. E as pessoas eram mortas. E mesmo diante da iminência da morte, a carta que Jesus escreve para aquela igreja diz, ser fiel até a morte e darei para vocês a coroa da vida. Não é ser fiel até você morrer. É ser fiel mesmo que for preciso morrer. Aí é diferente. Mesmo diante da possibilidade de morrer, por causa do compromisso, sejam fiéis, porque eu vou dar a vocês a coroa da vida. A coroa da vida é alcançada por aqueles que mantêm a fidelidade ao Senhor. Então, sabe o que faz um homem ou uma mulher ser vencedor, ter vitórias? É quando decide, quando um homem, quando a mulher, quando um jovem, quando um junior, um adolescente, decide manter o seu pacto de fidelidade ao Senhor. Porque gente como essa sacode o mundo da sua época, do seu tempo. E deixa marcas positivas. Por isso eles foram vitoriosos. Porque eles mantiveram compromisso. Mas também, eles foram vitoriosos, porque diante daquele problema, eles não ficaram reclamando, eles não ficaram lamentando, mas eles buscaram uma solução em Deus através da oração. Não ficaram reclamando. Olha só, Daniel 2. Daniel voltou para casa, contou o problema para os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus. Um pouquinho antes desse episódio aqui, você vê que
Por mais difícil que estavam as coisas, eles estavam dispostos a buscar uma solução em Deus. Por mais que custasse, por mais que demorasse, eles estariam dispostos a buscar uma solução em Deus. Seria mais cômodo sempre aceitar a proposta do imperador, seria mais cômodo para eles aceitar aquilo que todos estavam fazendo ali. Eles estavam sozinhos num país distante, num país diferente. Ninguém do seu povo estava vendo eles ali. Mas aquele momento, aquela situação, aquelas propostas que eles recebiam ali da Babilônia, do reinado da Babilônia, não servia para eles. E eles estavam dispostos a esperar em Deus. E eles sabiam de uma coisa importante que às vezes na nossa caminhada nós esquecemos. Eles sabiam que Deus é fiel. Eles sabiam que eram filhos de Deus. E que o Senhor estava com eles em todas as situações. Como a Bíblia diz lá no Salmo 46, que Deus é o nosso socorro bem presente. Eles tinham essa consciência. Eles tinham isso gravado na sua mente e no seu coração. E em todo o tempo esses moços foram confrontados. E esses confrontos não serviram para abalar a sua fé, mas ao contrário, serviram para solidificar a sua fé. É aquilo que Tiago diz na sua carta: irmãos, tenho grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação, portanto, na minha e na sua vida, ela produz uma de duas coisas. Ou ela pode produzir de fato a perseverança, mas ela também pode produzir, depende da forma que nós encaramos a situação, ela pode produzir lamento, reclamação e queda na nossa vida. Depende da forma que nós encaramos a provação. Mas para esses moços não, para esses moços a provação era como degraus. Eles não ficavam lamentando, eles não ficavam reclamando, mas eles cresceram e buscavam a solução em Deus através da oração. Às vezes nós reclamamos, ao invés de aprender, ao invés de crescer, nós reclamamos quando vem a aprovação. E às vezes nós até vivemos um certo paradoxo na nossa vida, porque, por exemplo, nós pedimos a Deus: Senhor, me dá paciência. Eu preciso de paciência na minha casa, eu preciso de paciência no meu trabalho, eu preciso de paciência. E nós pedimos, e Deus então ouve a nossa oração e coloca situações na nossa vida para que nós possamos exercer a paciência e aprender a ser paciente. É assim que vem a paciência. Deus não vai abrir a tua cabeça e jogar uma paciência dos céus, não, é dando oportunidades para você exercer a paciência. Mas aí Deus dá essa oportunidade, ao invés de nós aprendermos e crescermos com aquela experiência, nós às vezes reclamamos, lamentamos com aquelas situações. Ou também nós pedimos a Deus: Senhor, eu quero amar mais as pessoas, eu quero amar mais esses meus irmãos. E Deus então coloca pessoas diferentes na nossa vida para que nós possamos desenvolver o amor por outras pessoas, mas às vezes ao invés de aprender, nós lamentamos e reclamamos. E olha só o que aconteceu com esses moços aqui. No capítulo 2, eles estão diante de um grande problema. O rei teve um sonho, e não contou o sonho a ninguém, e pediu que interpretasse o sonho, mas ele não contou o sonho para ninguém. E se não houvesse interpretação daquele sonho, o decreto que o rei selou é que todos seriam mortos. E entre eles seriam mortos também Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí eles começaram a reclamar, começaram a se lamentar. Não, o que eles fizeram? Eles entraram na sala de oração. Eles começaram a orar, pedir a Deus a interpretação do sonho que ainda não tinha sido contado. Sabe, meu irmão, se você quer vitória na sua vida, pegue esse problema que você está vivendo hoje, para de lamentar, para de reclamar desse problema. Quem sabe Deus está querendo fazer algo em você, quem sabe Ele precisa lapidar a sua vida, e para lapidar a sua vida, ou para moldar a sua vida, você precisa passar por essa situação. Então o problema, quando nós encaramos dessa forma, ele deixa de ser problema para se tornar degraus que nós vamos crescendo. Talvez você até diga: ah, pastor, você está falando isso porque você não sabe o que eu passo, você não sabe do meu problema, você não sabe da minha situação. Realmente eu não sei de todos, mas o Deus que te criou, Ele sabe exatamente a sua estrutura, Ele sabe exatamente aquilo que você aguenta, Ele sabe exatamente aquilo que você pode suportar, e Ele sabe também aquilo que você precisa mudar. E por isso esses problemas, situações, às vezes vêm para nos moldar, para nos ajustar àquilo que Deus quer de nós. Nós não cantamos, às vezes cantamos uma canção,
As provações não são maiores que o meu Deus. Realmente, isso é uma verdade. E aí nós olhando na Bíblia, nós vemos aquilo que os problemas podem causar na nossa vida, lá em Romanos 8, quando diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que é difícil olhar para uma doença como coisa boa. Eu sei que é difícil olhar para uma crise como coisa boa. Eu sei que é difícil olhar um acidente como coisa boa, um desemprego como coisa boa. Mas olha a sequência desse verso do capítulo de Romanos 8. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele continua dizendo, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. É para ajustar a imagem. É para estar mais parecido com Jesus. É para moldar. É para lapidar. É para tirar as arestas. Então se você quer ter vitória na sua vida, você quer ter vitória na sua família, você quer ter vitória no seu casamento, pare de reclamar, pare de se lamentar tanto e busque a solução em Deus através da oração, como esses moços aqui fizeram. E por isso eles foram vitoriosos. Mas eles foram vitoriosos também, em terceiro lugar, porque eles enfrentaram sem medo a batalha espiritual, a fúria do diabo. Sem medo nenhum. E não se engane, meu irmão, minha irmã, não se engane. Há batalhas espirituais na sua vida. Nós enfrentamos batalhas espirituais constantemente. Olha só os versos 16 a 18. Dizem assim. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Quando nós resolvemos firmemente não nos contaminar, quando nós resolvemos firmemente orar, o diabo luta contra. Porque ele sabe que o que gente como essa, que ora, que busca, é capaz de fazer no nome de Jesus. O diabo tem o diabo tem fúria contra os servos do Senhor. Então não se iluda, meu irmão, Satanás ele quer te intimidar. É só você fazer um propósito de adorar mais a Deus, de servir mais a Deus. O diabo vai lutar contra. Vai colocar empecilho, vai colocar obstáculo. Vai colocar situações para você desistir. E veja aqui o verso 15 do texto que nós lemos. Quando Nabucodonosor chega para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então o diabo quer colocar medo no seu coração. Ele quer que você seja uma pessoa acuada. Ele quer ver o povo de Deus um povo acuado também. Ele quer que esfriemos na fé, esfriemos na paixão. Ele quer que você e eu não sejamos mais fiéis ao Senhor. Ele quer que você pense que Deus se esqueceu de você. E às vezes ele até consegue. Nós começamos a pensar isso também. Mas ele não pode, presta atenção, ele não pode vencer pessoas destemidas, pessoas corajosas, pessoas que caminham e vão em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele sabe que nessas pessoas Deus vai na frente. Deus é o general, Deus é o comandante. Ele sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele sabe que a Bíblia diz que aquele que nem o próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. E aí o texto diz, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que entregou o seu próprio Filho, está entendendo? Então se você quer ser vitorioso da sua vida, na sua caminhada, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua empresa, o caminho para essa vitória é enfrentar sem medo as batalhas espirituais, com as armas espirituais. Mas também em quarto lugar, eles foram vitoriosos, porque além de confiar, eles submeteram à vontade de Deus, que é soberana. Os versos 16 a 18 novamente diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei.
Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Meus irmãos, que gente, que garra, que determinação. Eles confiaram e além da submeteram à vontade de Deus. Se Deus fizer, tudo bem, Ele vai fazer. Mas se não fizer, pronto, Deus não vai fazer. Deus continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo. Porque tudo que Deus faz é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem dos céus. Em certo momento Jesus faz uma cura de um cego. E as pessoas ali olhando. E eles dizem, tudo que Ele faz é esplendidamente bom. Tudo. Deus é fiel, meu irmão, fazendo ou não fazendo. Às vezes eu vejo postagens. Quando Deus faz uma coisa, as pessoas, Deus é fiel. Porque curou uma pessoa, porque livrou uma pessoa. Mas se não curasse? E se não livrasse? Deus continua sendo fiel. Fazendo ou não fazendo. Então submeter à vontade de Deus, meu irmão, talvez seja uma coisa não tão fácil. Porque é fácil nós submetermos quando aquilo que Ele faz é aquilo que eu quero. Ou quando aquilo que eu quero Deus faz. Mas quando não é? Outra coisa, nós não entendemos todas as coisas que Deus faz. Eu não entendo tudo o que acontece. Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperar aqui, essa palavra é operar a favor. Então todas as coisas operam a favor. Então quando nós estamos caminhando com Deus, todas as coisas que acontecem, não acontecem por acaso. Não acontecem sem propósito. Tudo, presta atenção, tudo na vida de um filho de Deus tem uma razão, tem um porquê. Nada acontece por acaso. Então nós podemos de fato confiar, mesmo sem entender. Você acha que Abraão, por exemplo, entendeu quando Deus pediu seu filho em sacrifício? Claro que não, mas ele confiou, ele submeteu à vontade de Deus. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego aqui estavam entendendo ali todo o propósito? Não, mas eles sabiam que Deus é bom, que Deus tem um propósito. Então submeter à vontade de Deus é submeter à vontade de Deus e confiar, meus irmãos, é saber que Deus pode apagar o fogo da fornalha, sim. Mas se Ele não apagar o fogo da fornalha, como diz lá em Abacuque, capítulo 3, o verso 17 e 18, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam alimentos, ainda que as ovelhas desapareçam e nos currais não haja gado, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então sabe, meu irmão, vai existir situações na sua vida que você não vai entender. Mas a vitória vem quando você, mesmo sem entender, você submete à vontade de Deus, sabendo que ela é soberana sobre a sua vida. Nossa oração precisa ser essa: Senhor, eu não entendo tudo que está acontecendo na minha vida. Mas mesmo sem entender, eu quero me submeter à sua vontade, que sempre será soberana na minha vida. Como diz aquela canção, Senhor Jesus, eu não entendo os espinhos. Mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou melhor que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do seu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os seus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça,
graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta-me a graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os seus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os seus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Deus tem me falado dessa vitória, mas tem me falado também da fidelidade ao compromisso com Ele. Tem me falado também da necessidade de lamentarmos menos, de reclamarmos menos, de olhar os problemas como degraus e buscar a solução em oração a Deus. Tem me falado também de nós enfrentarmos sem medo a fúria do diabo, sabendo que nós temos batalhas espirituais a vencer. E tem me falado também de nós nos submetermos à soberana vontade do Senhor, mesmo quando eu não entendo os espinhos. Então é hora, meus irmãos, de nós orarmos a Deus, dizer: Senhor, eu deveria ser mais fiel ao Senhor, não estou sendo. Eu deveria manter o meu compromisso com o Senhor e não tenho mantido como deveria. Eu deveria reclamar menos, eu deveria buscar mais ao Senhor em oração, eu deveria buscar mais os resultados da oração, eu deveria não ter medo das batalhas espirituais, mas enfrentá-las, sabendo que Deus está comigo. Mas eu deveria também me submeter sempre à sua vontade, não à minha, porque eu sou servo. Eu devo me submeter à vontade do meu Senhor, que é soberano. Nós vamos cantar uma canção agora, juntos. Eu quero convidar você a ficar em pé, mas gostaria de orar por você, orar pela sua vida. Se você está enfrentando alguma luta e você precisa, sabe que você precisa manter mais a sua fidelidade a Deus, você precisa talvez parar de reclamar tanto e buscar a solução no Senhor, sabendo que o Senhor pode te lapidar, pode te moldar através desse problema. Talvez você queira e precisa submeter mais à vontade do Senhor, mesmo que você não entenda, você está vivendo alguma questão, algum problema, não está entendendo, mas mesmo sem entender, eu me submeto à sua vontade. Eu quero me submeter sempre à tua vontade. Nós vamos cantar. E se você quiser se juntar a mim nesse momento de oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos então orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas
Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, te louvando, adorando o teu nome. Deus, nós ouvimos canções, cantamos ao teu nome, ouvimos a mensagem do Senhor aos nossos corações, mensagem, ó Deus, que confronta algumas coisas, mensagem também, ó Deus, que traz conforto em algumas coisas também. Pedimos, ó Deus, teu Espírito Santo continue conduzindo esta palavra, conduzindo as canções em cada coração aqui nesta noite. Aquilo, ó Deus, que precisa ser completado, que o Espírito Santo, ó Deus, complete na vida de cada um de nós. Deus, abençoe teu povo, ó Deus. Aqueles que estão aqui à frente, ó Deus, renovando o seu compromisso, ó Deus, acertando alguma situação em sua vida. Ó Deus, o Senhor mesmo, ó Deus, sela esse compromisso no nome de Jesus. Abençoando o teu povo, ó Deus, renovando a paixão, ó Deus, renovando, ó Deus, esse compromisso, esse pacto com o Senhor. Assim nós declaramos a nossa, ó Deus, a nossa vida depende do Senhor. Abençoe cada um, ó Deus, mais uma vez nesta noite. Abençoe teu povo que está aqui à frente. Abençoe toda a igreja que está aqui. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.